Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de matemática na companhia do professor Ellington? Aula de hoje de número 90. E o assunto da nossa aula será soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Então vamos pegar os três ângulos que tem dentro de um triângulo e vamos fazer a soma destas medidas. E o objetivo da aula de hoje é verificar se a soma dos ângulos internos de um triângulo é realmente de 180 graus. Então, construindo um triângulo. Para a aula de hoje, você, aluno, vai precisar de lápis, régua, tesoura, canetinha, de três cores diferentes. Pode ser a caneta lá que vocês escrevem, normal, escreve no caderno, mas três cores diferentes. Uma azul, uma vermelha e uma preta, ou se tiver uma verde, qualquer outra cor já serve, tá? Papel sulfite ou a folha de caderno, se tiver uma folha de caderno quadriculado, também ajuda bastante. Pause o vídeo e providencie os materiais. Então, pausa um pouco o vídeo, providencie esses materiais e vamos para a aula daí, ok, pessoal? Pausa o vídeo aí. Voltando para a nossa aula, depois que vocês pegaram os materiais, vamos a ela então lá. Lápis, régua, tesoura, as canetinhas e o papel, folha sulfite ou folha do caderno ou a folha do papel quadriculado. Conseguiu o material? Perfeito, vamos à obra. Na folha de papel, desenhe um triângulo, qualquer triângulo, um triângulo qualquer. Com a régua, pega a régua lá, vai desenhando de qualquer jeito. Pode ser parecido com o meu, pode ser um pouquinho diferente. Faz a maneira que você achar o seu triângulo. Faz um pouquinho razoavelmente grande, não faz um triângulo pequenininho, que vai ficar ruim de fazer. Então, faz o triângulo lá, tá? Pinte os ângulos internos, um de cada cor. Dessa maneira aqui, ó. Vai lá e pinta. 1, 2, 3. Os três ângulos de dentro. As cores não precisam ser essas. Se quiser fazer dessas cores, talvez até auxilie vocês numa montagem que nós faremos depois, tá? Mas pinta dessa forma aqui, os cantinhos só dos ângulos, só aquela marcação você faz e faz assim meio que um setor circular, um pedaço de pizza, digamos assim, tá? E recorta o triângulo, pega lá e recorte. Como que você vai recortar o triângulo? Recorta mais ou menos dessa maneira aqui, ó. Passa a tesoura aqui e aqui. Aí você vai ter três pedaços do triângulo, tá? 2 cortes, você vai ter 3 pedaços do triângulo. Se quiser recortar um aqui e outro aqui, também dá, vai funcionar do mesmo jeito. Mas aí, 2 cortes que vocês consigam 3 pedaços e cada um dos pedaços do triângulo, vocês terão uma partezinha pintada que vocês fizeram com cores diferentes, tá? Ficando ali com 3 pedaços. Prosseguindo, agora você deve unir os ângulos, por isso que tinha que pintar os ângulos do triângulo, para você conseguir unir eles certinho. Olha só, uniu os ângulos. O que aconteceu depois de agrupar esses ângulos aqui? Formou um ângulo que a gente já estudou no passado recente, o ângulo de 180 graus, o ângulo raso, perdão. Então tá ali, formamos um ângulo raso. Qualquer triângulo que você faça, maior, menor, triângulo equilátero, triângulo retângulo, um triângulo obtusângulo, acutângulo, não importa, qualquer um que você faça, uniu os três ângulos, dará os 180 graus. Então isso quer dizer que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo vai dar 180 graus. Olha lá. A soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer que seja, 180 graus. Prosseguindo, a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, então, é 180. Disso agora vocês estão sabendo. Qual o valor de x nesse triângulo que está aqui a seguir? Agora vai ficar simples, pessoal. Olha só. Nós temos um ângulo com 50 graus, um ângulo com 30, eu quero saber esse terceiro ângulo, esse ângulo F que aqui está. Se eu sei que a soma dos ângulos internos é 180, monto uma equação. X mais 30 mais 50
igual a 180. 30 mais 50 vai dar, o 30 e o 50, perdão, passa para o outro lado lá diminuindo. Então o 30 que era mais passou menos, o 50 que era mais passou menos, resolvendo uma equação normalmente. 180 menos 50, 130. 130 menos 30, 100. Então a medida aqui do nosso ângulo x, 100. Será que fecha? Tem que dar 180 graus a soma dos ângulos internos. 100 mais 30, 130 mais 50, 180 graus. Então, primeiro exercício de exemplo está feito aí, 180 graus. Então, próximo, calcule o valor de x na figura que está aqui. Essa figura aqui, esse exercício, ele já é um pouquinho mais elaborado aí, porque nós temos vários x para fazer de cabeça, às vezes não é tão simples. Então, o que nós vamos fazer? Temos o triângulo RST, vamos somar os três ângulos internos e a soma total tem que fechar em 180. Então, vamos somar lá, ó. X mais 50 com o x mais 10 com o x menos 30. X mais 50 mais x mais 10 mais x menos 30 igual a 180. Somei todos que estão ali dentro e o resultado 180. Vou agrupar os termos semelhantes, x mais x mais x. O 50 passa para o outro lado negativo, 10 para o outro lado negativo e o 30 para o outro lado positivo. Quem trocou de membro, lembra as equações? Primeiro membro, segundo membro, troca de membro, troca de operação. X mais x mais x, 3x. 180 mais 30, 210. 210 menos 10, 200. 200 menos 50, 150. O 3 que está multiplicando passa dividindo. 150 dividido por 3, 50. Se o problema era calcular o valor de x calculado. Quanto vale o x? 50. Então, x vale 50. Se perguntasse o ângulo, bastava colocar o x no lugar aí, o 50 no lugar do x. O ângulo de cima, 50 mais 50, 100. O ângulo de baixo, 60. Esse outro ângulo de baixo aqui que fica à direita, 50 menos 30, 20. Aí teríamos calculado cada um dos três ângulos internos deste triângulo na questão. Próximo. Calcular o valor de x em graus na figura sabendo que a medida y é metade da medida x. Então, a y é a metade de x. Mais elaborada essa questão também. Então, o que nós vamos fazer lá? Olha lá. Vou somar todos eles e a soma de todos eles vai ser 180. 4y mais 2x mais 30, mais 2x mais 30, mais x que está aqui embaixo. Mas ele diz lá, ó, que a medida y é a metade de x. Se y é a metade de x, então x é o dobro de y, né? Então, como que vai ficar? Esse 4y é a mesma coisa que 2x, já que um é a metade do outro. Somando aqui, ou melhor, antes disso nós vamos agrupar os termos semelhantes, 2x mais 2x mais x, e o 30 que é mais passa para o outro lado menos. 2x mais 2x, 4x mais x, 5x. O 5 que está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. 150 dividido por 5 igual a 30. Então, o resultado do nosso x será 30. 30 graus aqui o nosso x. Aqui mede 30. Quanto que vai medir o y? Bom, ele é a metade, né? Então, metade de 30 seria 15. 4 vezes 15 que nós faríamos ali. Prosseguindo, então. Vamos lá. Então, olha lá. Y igual metade aqui de x, né? Por isso que a gente acabou encontrando o 2x lá no lugar, né? Então, 4y é a mesma coisa que 4 vezes 2x. 4 vezes x, 4x, divide por 2, 2x, que é o 2x que a gente colocou lá em cima, substituindo 4y, para quem não pegou bem essa ideia aí ainda, tá? Vamos lá. Próximo. Calcule o valor de x e y nesta figura que aqui temos. Temos dois triângulos. Se a gente perceber, temos um triângulo grande e dentro dele tem dois. E olha a nossa dica aqui, pessoal.
esse quadradinho com ponto, ele mede quantos graus? Lembra do quadradinho com ponto? Nome ângulo reto? 90 graus, tá? Então, calcular o valor do x dessa medida. Para calcular o valor desse x, teremos que encontrar o y aqui primeiro. E para encontrar o y, vamos fazer o cálculo desse triângulo aqui que está à direita. Somando os ângulos, y mais 45 mais 90 igual a 180. Fazendo lá, 45 e o 90 passam para o outro lado subtraindo. 180 menos 90 menos 45, o próprio 45. E agora o que nós temos ali do outro lado? Vamos somar os ângulos internos. Temos o x, que aqui está, o 60 e o 90 aqui, que também é um 90 graus. O quadradinho com ponto pode estar à direita, como pode estar à esquerda também. Então, x mais 60 mais 90. X mais 60 mais 90, 60 e 90 passa para o outro lado negativo, então x igual a 30. Encontramos o valor do y, que é 45, encontramos o valor do x, que é 30. Só usando essa questão, que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer, soma dos ângulos internos, sempre será igual a 180 graus. Vamos para mais uma questão. Calculando o valor de x novamente. Vamos ver essa daqui. Temos duas retas, aparentam ser paralelas. Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus e um ângulo de 40 graus. E nós queremos saber o valor do x que aqui está. Como que nós vamos fazer esse cálculo então? Lembram lá quando nós estudamos ângulos opostos pelo vértice, ângulos alternos internos, colaterais internos, colaterais externos, ângulos correspondentes? Vai ajudar muito aqui a resolver essa questão. Por quê, professor? Ora, se aqui eu tenho 40 graus, do outro lado eu tenho 40 também, porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Se aqui eu tenho 60, daqui até lá dá 180. Se eu já tenho 60, quanto falta para 180? 120 graus lá. 180 menos 60, 120. Então, 60 aqui, mais 120, o 180, que é o nosso ângulo raso. Já sei dois ângulos internos, falta calcular o terceiro ângulo interno dele. Então, faço a soma x mais 120 mais 40 igual 180. 120 e o 40 passam para o outro lado negativo. 180 menos 40 menos 120, 20. Então, o valor de x igual a 20. Ok, pessoal? Essa aqui era um pouquinho mais trabalhosa, que tinha que lembrar conteúdo anterior lá, de uma transversal que corta duas retas paralelas. Certo, pessoal? Então, essa um pouquinho mais rebuscada aí para vocês. Então, espero que vocês tenham entendido essa questão, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus, e fazer os cálculozinhos ali das equações que vocês já aprenderam. Veja que nesse conteúdo usou-se muita coisa que vocês já aprenderam anteriormente aqui nas aulas do 7º ano mesmo. Para que vocês consigam aprender um pouco mais, melhore o conhecimento de vocês, é essencial que faça as atividades propostas, pois elas vão auxiliar e ajudar muito no entendimento da matéria. Agradeço a atenção de todos e até a próxima aula.